Daí, pessoal, mais uma resolução. Um triângulo STU retângulo em S tem catetos com medidas iguais a 5 cm e 12 cm. Calcule a medida da hipotenusa, a medida da altura relativa à hipotenusa e as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Bom, então eu vou desenhar esse triângulo aí e é muito importante ou é recomendável que no caso de um exercício com um triângulo retângulo onde fale sobre cálculo da altura ou relacione a altura desse triângulo, principalmente em relação à hipotenusa, e também falando sobre projeções dos catetos sobre essa hipotenusa, é viável que o desenho do triângulo seja posicionado com a hipotenusa na parte deitada aqui, como se fosse a base desse triângulo. Então, eu vou colocar a hipotenusa no chão e os catetos eu vou colocar para cima. Deixa eu colocar aqui, não está saindo. Aí, melhorou um pouquinho. Aí. Então, aí está o triângulo. Olha só, vou colocar o ângulo reto lá em cima, para que a hipotenusa fique aqui embaixo. Como ele diz que esse triângulo ele é retângulo no vértice S, então significa que o S está aqui em cima. Eu vou posicionar esse ponto aqui, sei lá, como sendo A, e esse aqui como sendo B. E ele me diz que os catetos têm medidas 5 e 12. Então, vou colocar para cá 5 centímetros e esse aqui 12 centímetros. E aqui embaixo, então, é a hipotenusa, né? Que eu vou chamar, sei lá, de x. Ok? Então, como ele pede aí, na letra A, a primeira coisa é o cálculo da hipotenusa, eu vou fazer isso. Aí eu tenho os dois catetos e está me faltando a hipotenusa. Como que eu posso calcular essa hipotenusa? Relação de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, vou chamar aqui de cateto 1, cateto 2. Então, hipotenusa x, x ao quadrado, igual um cateto 5, 5 ao quadrado, o outro cateto 12, 12 ao quadrado. X ao quadrado igual 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado igual, somando isso, dá 169. O x é igual a raiz positiva de 169. E aí o x é igual a 13 centímetros. Então a hipotenusa aí está dando 13 centímetros, tá? Ok. Para calcular a altura relativa a essa hipotenusa, que estaria ou está posicionada aqui, ó, isso aqui, ó, é a altura relativa à hipotenusa. Para eu calcular essa altura e também a medida das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, então aqui eu tenho a projeção do cateto 5 e aqui eu tenho a projeção do cateto 12. Para eu calcular essas projeções aí também a altura, eu vou antes lembrar para ti dos fundamentos aí das relações métricas no triângulo retângulo. Então, nós já temos uma relação que é a relação de Pitágoras, é a relação métrica no triângulo retângulo mais importante. Pitágoras é aquela relação métrica que estabelece vínculo entre os três lados, né? Catetos e hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então, essa é a relação mais importante. E aí eu tenho mais outras três relações no triângulo retângulo, mais três relações métricas. Então, para estudar essas relações métricas, eu vou desenhar aqui o triângulo. Olha só. Triângulo retângulo naquela posição indicada, né? Com a hipotenusa na parte
inferior, aqui na parte de baixo eu coloco a hipotenusa, coloco o ângulo reto lá em cima. Aí eu vou traçar também a altura aqui, ó. E aí vou começar a dar nomes, tá? Eu tenho os catetos, eu vou chamar o cateto aqui de B, esse cateto de C. Aqui a hipotenusa, vou chamar de A. E as projeções dos catetos de MN. Então, a projeção do cateto B. O que é a projeção do cateto B? É como se eu tivesse aqui uma fonte de luz. Olha só aqui, ó. E aí, esse cateto B, ele provoca uma sombra nessa parte aqui, ó. Então, essa parte aí é a sombra do B. Então, esse segmento, ele é a projeção do cateto B. Projeção é a sombra, ok? Então, essa projeção aí, eu vou denominar letra M. O cateto C também provoca uma sombra. O cateto C aqui, ó, também provoca uma sombra. Como ele é maior, ele provoca uma sombra maior também aqui, ó. Então, esta sombra provocada pelo cateto C, essa projeção do cateto C, eu vou chamar de projeção N. E aí eu tenho as 6 letras, né, indicadas nesse triângulo. Então é importante que tu memorize esse desenho. Hipotenusa embaixo, cateto BC. A altura H, né, a altura relativa à hipotenusa. Projeção da esquerda do cateto B é o M. Projeção da direita do cateto C é o N. Ok? Bom, quando eu tenho esse desenho já entendido, eu começo com as relações. Então, a primeira relação que eu vou estabelecer aí é a relação entre catetos e projeções. Então, o cateto B ao quadrado é o mesmo que a hipotenusa multiplicando pela sua projeção. Quer dizer que, ó, B quadrado é igual a vezes M. Ok? Relaciona o cateto com a sua projeção. B quadrado igual a vezes N. E o mesmo acontece com um outro cateto. C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. A projeção do cateto C é N. Então, C ao quadrado igual a vezes N. Ok? Então, aí eu tenho a primeira relação. Relação entre catetos e suas respectivas projeções, né, fazendo aí produto com a hipotenusa. Outra relação é a relação da altura com as projeções. H ao quadrado, altura ao quadrado, igual ao produto das projeções dos catetos. M vezes N. Ou seja, aqui, ó, H ao quadrado, M vezes N. Ok? E para encerrar, eu tenho ainda a relação que diz que o produto da hipotenusa pela altura é o mesmo que o produto entre os catetos B vezes C. Então, produto de hipotenusa com altura é o mesmo que produto, não aqui, produto entre os catetos, tá? A vezes H igual a B vezes C. Produto altura hipotenusa igual produto entre catetos. Ok, então essa aí é a minha terceira relação. E a quarta relação, né, que é a mais importante, é a relação de Pitágoras. Inclusive já aplicamos aqui na letra A. Bom, aí uma pequena ajuda para te lembrar, dessas formulazinhas aí, dessas relações, tá?
Então, espero que isso te ajude. Então, olha só. B ao quadrado igual a M, C ao quadrado igual a N. Então, olha só. A baleia B. A baleia anda no mar. Baleia anda no mar. É justo. Então, B quadrado igual a vezes M. Só não esquece aqui do quadrado, né? A baleia está ao quadrado. Então, baleia anda no mar. E esse C aqui é o condor. O condor anda nas nuvens. Então, a baleia anda no mar e o condor anda nas nuvens. Sabe o que é o condor, né? O condor é um pássaro e ele voa, inclusive, bastante alto. Então, o condor, não esquece que o condor também está ao quadrado. Então, a baleia anda no mar e o condor anda nas nuvens. P quadrado igual a M e C quadrado igual a N. Aí depois eu tenho aqui a altura ao quadrado igual a MN. Como tu vai lembrar? O homem, H, a mulher, M, e o nenê. Então, homem, mulher e nenê. Não esquece que o homem é ao quadrado. Então, o homem, a mulher e o nenê. Ainda, o A, ainda, hoje, do H, brincam, B, em casa. Então, o homem, a mulher e o nenê ainda hoje brincam em casa. Então, a baleia anda no mar, o condor anda nas nuvens. O homem, a mulher e o neném ainda hoje brincam em casa. Eu sei que é uma frase que não tem absolutamente nexo algum, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o intuito justamente é esse. Quanto menos sentido fizer a frase que tu elabora, mais funcional ela é para te ajudar na memorização dessas fórmulas, tá? É importante que tu conheça as fórmulas. Por conhecer as fórmulas, eu até te recomendo que dê uma pesquisada aí na origem dessas fórmulas, que são todas elas advindas de semelhanças de triângulos, né? Aqui eu tenho 3 triângulos, o grande tem esse aqui, ó, é um segundo triângulo, tem este outro aqui também, ó. Então as semelhanças entre esses triângulos aí geram essas relações. Então é importante que tu conheça essas relações. Aí, né, tu vai dar uma pesquisada aí que tu vai encontrar nos materiais. Mas para efeito de exercício, onde tu precisa aplicar essas relações e precisa lembrar dessas fórmulas, então essa frasezinha aí pode te ajudar, ok? Mas vamos lá então, vamos para a letra B. A letra B precisa da medida da altura relativa à hipotenusa. Então agora a gente vai aplicar essas relações aqui. Como eu preciso da medida da altura, eu preciso do H. Então essa fórmula aqui, ó, não tem H, não me serve. Essa fórmula aqui não tem H, não me serve. Essa fórmula tem H, pode ser que eu vá usar. E essa fórmula tem H, pode ser que eu vá usar. Qual das duas eu escolho? Eu escolho aquela fórmula onde eu tenha os elementos outros necessários. Se eu escolher essa aqui, para calcular o H, para calcular a altura, eu preciso do M e do N, que é justamente aquilo que eu não tenho, né? Até porque a letra C está pedindo isso, está pedindo as projeções dos catetos, que corresponde ao M e o N. Então, essa fórmula aqui, ela não me serve também, porque eu não tenho o M e o N. E aí, então, a fórmula que eu vou utilizar é a outra. A vezes H igual B vezes C. O A, hipotenusa, eu calculei, né? É 13 vezes o H que eu estou querendo. B é um cateto 5. Está aqui, ó, B, olha a posição do B. Ó. É o cateto 5. E C, olha aqui o C. Ó. O C é o cateto 12. 5 vezes 12. Então, 13H igual a 60. E aí eu tenho que a altura é 60 13avos. Ok? Está feito isso em centímetros. Letra C. A letra C pede para calcular as projeções dos catetos. Lembra o que são as projeções dos catetos? M e N são as projeções dos catetos.
Então, vou começar com M. Eu procuro aí situações onde apareça o M. Ó, por exemplo, essa fórmula aqui tem o M. E essa fórmula aqui também tem o M. Se eu escolher a fórmula do H ao quadrado igual M vezes N, o H eu até sei, o M eu vou descobrir, mas esse N aqui, ó, eu não sei. Então, essa fórmula do H ao quadrado igual a M vezes N, essa fórmula não me serve. Logo, qual fórmula que eu vou utilizar? B quadrado igual a A vezes M. B quadrado eu tenho, né? O B, olha só, o B é 5. 5 ao quadrado igual o A que eu calculei, hipotenusa 13, vezes o M que é o que eu estou querendo. 25 igual a 13M. M igual 25 13avos. Ok? Ficamos então com o cálculo do M. Aí agora a gente vai para o cálculo do N, ainda na letra C, que é a outra projeção. Então eu procuro aí situações, relações onde tem a letra N. Aqui eu tenho letra N e aqui eu tenho letra N. Nessa de baixo aqui, ó, H ao quadrado igual M vezes N. Para eu calcular o N, olha só, falta o H, que eu já calculei, eu tenho, tá aqui. E falta o M, que eu calculei também, tá aqui. Então essa fórmula, ela é viável. Pego o M que eu calculei, pego o N que eu calculei, multiplico e tiro a raiz. Então é uma forma de calcular aliás, pega o H aqui, né, substitui, leva ao quadrado, depois joga esse M para cá e eu vou isolar o N que eu estou querendo. Bom, então essa fórmula ela é viável. Outra fórmula que também é viável é essa aqui, ó. Porque essa aqui também tem o N. E é justamente essa que eu vou usar. Por quê? Porque eu tenho C e tenho A. C ao quadrado igual A vezes N. O C mede 12. 12 ao quadrado igual a hipotenusa 13 vezes N. 144 igual a 13N. E aí então N é igual a 144 13avos. Outra coisa que eu podia fazer para calcular o N, podia pensar assim também, ó, N é igual a hipotenusa toda, que é 13, menos o M que eu calculei antes. Né? Olha só, por quê? Porque tudo isso aqui, ó, eu calculei e deu 13, a hipotenusa, que aqui eu chamei de x. Então é 13. Então se eu calculei o M aqui, eu calculei esse pedacinho aqui, ó, que deu 25 13avos, 13 menos 25 13avos vai me dar o N. Então eu poderia continuar esse cálculo aqui, teria o N também. Então tem uma segunda maneira aqui de calcular o N. E tem ainda a terceira maneira de calcular o N, que é essa fórmula aqui, ó, que eu desprezei. Eu poderia ter usado ela, né? Mas eu desprezei. Então eu vou agora usar essa fórmula aqui embaixo para fechar o vídeo. Então diz assim que H ao quadrado é igual a M vezes N. O H eu tenho 60 13avos, isso ao quadrado, igual o M que eu tenho, 25 13avos, vezes o N, que a princípio eu não tenho, né? Eu calculei aqui pela outra expressão, mas eu quero calcular novamente. Então, fazendo aqui 60 13avos ao quadrado, isso vai dar 3.600 sobre 169 igual 25 13avos vezes N.
Para eu isolar o n, esse 25/13 passa dividindo. Na verdade ele não passa, né? É uma falsa passagem aí. Se usa a operação inversa. 3.600, olha só, divide por 25/13. Isso é igual a n. Como eu consigo dividir em cima e embaixo, eu não preciso aí multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Eu divido normal. 3.600 por 25. Vou fazer um rascunho aqui, ó. 3.600 por 25. 36 por 25 dá uma vez 25 dá 25. Me sobra aqui 11. Aí 11 baixa um zero, eu tenho 110. 110 por 25 vai me dar 4. 4 vezes 25 dá 100, me sobra 10, baixa o segundo zero. 100 por 25 dá 4, 4 vezes 25, 100 zerou. Então eu tenho aí 144. Então 144 é a divisão aqui em cima. E 169 por 13 dá exato, dá 13. Então eu tenho 144/13. Olha só, a mesma coisa que eu obtive aqui, eu também obtive com essa outra expressão. Ok? Então está aí feito os cálculos pedidos. Hipotenusa por Pitágoras. Depois a altura eu calculei usando uma relação métrica. E depois ainda calculei o m e o n também usando aí relações métricas. Inclusive o n eu calculei duas vezes. Calculei pela expressão h² mn e calculei também pela expressão c² igual a vezes n. Tranquilo? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Forte abraço e até a próxima.